Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Neemias. Na sua Bíblia tem também. Se tiver difícil, vai lá no índice, procura lá que página é, que a nossa cabeça dá uma confundida de vez em quando. É muita coisa para a gente lembrar. Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 4, 5 e 6. Glória a Deus. Se você não encontrar, está no telão ali, mas na sua Bíblia tem. Eu vou deixar você encontrar. Amém. Uai, me ajuda, irmão. Achou, Gabriel achou lá e ele apagou. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Pode se assentar, adorando a Deus, louvando a Deus por esta palavra que Deus tem ao nosso coração. No verso de número 4, Neemias acaba de receber uma notícia. Eu pus algo no meu coração nessa noite, enquanto estava em casa, eu não posso me esquecer. Quero mandar um abraço para toda a família do Arilson, evangelista Arilson, que está ali em São Paulo, irmãos, viajando, passando o Natal ali com seus pais, estão nos assistindo. Que Deus continue te abençoando, Arilson, juntamente com toda a sua família e todos que nos assistem, amém? Eu tenho certeza que esta palavra vai alcançar essa igreja e vai alcançar essa família ali em São Paulo. Você crê nisso? Neemias, ele foi um dos que foram levados pelo povo inimigo de Israel, precisamente de Judá. E Neemias, ao longo do tempo, ele vai se tornar copeiro do rei. Ele vai se tornar alguém responsável, Carlos, no palácio, no reinado de um rei que é inimigo do seu povo, a ser aquele homem que é responsável, Isaac, por ser o copeiro do rei. O copeiro do rei nada mais é do que alguém que tinha a responsabilidade de provar tudo que o rei fosse consumir. Então toda a comida que o rei fosse comer, ela passava nas mãos do copeiro, e ele tinha que provar, Adriana, a fim de que, se alguém tivesse envenenado aquele rei, aquele homem que comeu antes daquela comida, ele pudesse morrer primeiro, tendo em vista que historicamente isso era uma maneira que era usada para acabar com reinados. Através da comida se envenenavam os reis morriam, e assim os reinados iam passando. Desenvolveram então essa função de uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A responsabilidade de ser alguém que, se o rei for envenenado, você vai morrer no lugar dele. Então escute-me o que eu vou te dizer nessa noite. É uma função de extrema responsabilidade
e confiança, Solange. Porque pensa, se este copeiro em algum momento fosse negligente na sua função, esse rei a qual ele estava ali servindo poderia morrer. Então esse rei precisava confiar neste homem. Então quem é Neemias? Neemias é alguém que foi tirado do meio do seu povo, levado cativo, mas mesmo assim ele demonstrou qualidades a ponto de um rei que era inimigo do seu povo pegar ele e colocar na função de maior responsabilidade dentro do seu reinado. O seu rei estava olhando Isaac dizendo assim: eu, mesmo tendo este povo como meu inimigo, tenho a confiança maior da minha vida nas mãos de Neemias. Então eu aprendo aqui que eu preciso ser alguém que transmita confiança para aqueles que estão vendo a minha caminhada. Eu preciso ser alguém que transmite confiança para quem está vendo a minha maneira de viver. E Neemias, ele nos ensina isso. E a Bíblia vai dizer que Neemias servia a este rei, e durante muitos anos servindo a este rei, com êxito e com muito amor naquilo que ele fazia. Em um certo dia a Bíblia diz que vai chegar uma notícia para Neemias de um dos seus irmãos, de algum daqueles que vieram da terra de Judá, dizendo como estava a sua cidade natal. E a Bíblia vai dizer, Carlos, que quando Neemias recebe essa notícia, ele vai se entristecer. Que notícia foi essa? Ele perguntou para o seu irmão: e aí, como é que está Judá? E a resposta foi a seguinte: Judá está destruída, abandonada. Os seus muros foram derrubados e foram queimados os seus portões. Acabou tudo aquilo que nós tínhamos, tudo aquilo que nós víamos no tempo de Davi, tudo que nós vimos o Senhor fazer com mãos poderosas. Os inimigos de Deus vieram e destruíram tudo. A Bíblia vai dizer que então Neemias, ele se entristece. E essa tristeza, Micael, de Neemias é algo que precisa ser participante da minha vida. Porque Neemias é alguém que tem influência dentro de um palácio. Ele vive bem, ele come bem, ele tem uma vida boa. Porque você precisa entender que ele era a primeira pessoa no reino ali, na confiança daquele rei. Ele, Solange, talvez poderia olhar e pensar: eu não tenho nada a ver com Judá, eu não estou lá, eu não quero saber se os muros foram destruídos, eu não quero saber se colocaram fogo nos portões. Mas a palavra diz que quando Neemias recebe a notícia de que os seus estão sofrendo, ele vai chorar. Eu trago uma palavra do céu para a tua vida. É momento de chorarmos com os que choram. Não adianta eu olhar para a minha vida e estar feliz porque tudo está dando certo, porque Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, Deus tem me honrado. Mas se os meus estão sofrendo, eu preciso aprender com Neemias. Eu preciso chorar com quem está sofrendo. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Neemias ficou marcado não pelo que ele fez, mas Neemias ficou marcado pela sua atitude. Tem hora que nós pensamos: o que eu posso fazer para agradar o Senhor? Tem uma resposta de Deus para a sua vida. Chora com quem está chorando, sofra com quem está sofrendo, que Deus se lembrará de você no dia da sua dificuldade. A Bíblia diz que Neemias, ele senta e chora. Ele senta e chora. O que nós fazemos quando recebemos uma notícia triste? Você conhece a palavra de Deus. O texto da Santa Ceia diz que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu. Jesus me dá a lição do que eu tenho que fazer diante de uma notícia ruim. Jesus, ele pega o pão e dá graças a Deus. Escute, Neemias, ele tem 3 atitudes que chamam a minha atenção nessa noite. Eu quero falar com você sobre isso. Neemias primeiro se assenta, chora e jejua. Neemias se assenta, chora, jejua e ainda ora. Então são 4 coisas que ele faz. Quando ele senta, ele está mostrando a sua humanidade.
Ele está mostrando para mim e para você que é super normal nos abatermos diante de uma situação de dificuldade na nossa vida. E quando o Carlos falou, o Espírito Santo falava ao meu coração. Assim como eu, como você, como todos que estamos aqui, nós somos seres humanos. E tem dias, irmã Simone, que nós não estamos bem. Tem dias que a nossa vontade não é estar na igreja. Tem dia que o seu desejo não é estar aqui. Tem dia que você quer fazer o que Neemias fez: sentar e chorar. Sentar e chorar. E por que é que nós não fazemos isso? É porque nós criamos na nossa cabeça uma ideia de que nós não podemos, de que eu não posso chorar, eu preciso ser forte. Mas a Bíblia diz, Renato, que quando Jesus estava indo cumprir a sua missão, ele angustiou-se tanto e ele chorou, que ele suou suor, e no suor dele saía sangue. Jesus chorou. Aí tem alguns de nós que ficam: eu não posso, eu preciso ser forte, eu preciso suportar tudo que eu estou suportando sem chorar. O que Neemias me ensina aqui é que eu posso chorar. O que eu não posso fazer é permanecer chorando. Você pode chorar, pode se entristecer, pode se cansar, pode desanimar por um dia, pode. Só eu que estou falando, não é a Bíblia. A Bíblia diz que ele sentou-se, se prostrou e chorou alguns dias. Mas depois ele se levantou. Ele se levantou, jejuou. Escute, ele se levanta, jejua, ele paga um preço. O grande problema é que nós queremos receber de Deus aquilo que Ele pode nos dar, pensando que eu não preciso, Nayara, fazer nada em troca. Não existe do céu nada que eu possa fazer para Deus, escute-me, para trocar por aquilo que eu quero. Deus nunca vai trabalhar desta maneira: Senhor, eu vou te dar esperando receber em troca. Mas desde o início do culto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é essa: tudo que nós semearmos nós vamos. Então Deus está falando para alguém aqui nesta noite, como Neemias chorou por alguns dias, como Neemias se abateu por alguns dias, mas ele se levantou e jejuou. Ele levantou e pagou um preço. E Deus está falando ao seu coração: é momento de você fazer alguma coisa. Eu sei que você precisa que eu faça por você. Escute-me, Deus está falando ao seu coração: eu sei que você precisa que eu faça algo por você. Eu quero fazer algo por você. Mas é momento de se levantar do choro, é momento de se levantar da tristeza, é momento de sair dessa angústia, se colocar de pé e dizer: Deus, eu decidi, eu vou pagar um preço para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Ele se levanta, jejua, ele paga um preço e depois ele ora. A oração é a conclusão, é a gratidão, é o agradecimento por aquilo que Deus ainda não fez. Eu falei na quarta-feira, o evangelho é para quem tem coragem. Tem coragem de orar? Eu vou repetir o que eu falei na quarta. Tem coragem de orar agradecendo a Deus o que Ele ainda não fez na sua vida? Tem coragem de fazer culto de ação de graça pelo seu filho que ainda não foi liberto, pelo seu marido que ainda está dando trabalho? Tem coragem de agradecer a Deus pela porta de emprego que ainda não se abriu, pela casa que você ainda não comprou, pela bênção que Deus ainda não te deu? Tem coragem de falar: Deus, obrigado, eu sei que no tempo do Senhor, o Senhor vai me abençoar. Ou você precisa que Ele faça primeiro? Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam.
Se eu vi, não tive fé. Se eu agradeço depois que eu recebo, eu não exercito a minha fé. Eu exercito sim a minha fé quando eu estou em gratidão mesmo sem ter recebido. Deus ainda não me deu, mas eu já tomei posse. Deus ainda não decretou, mas eu já recebi. E eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, mesmo Ele ainda não tendo feito. Por quê? Eu vivo de fé. Neemias chora, jejua e ora. Chora, jejua e ora. E o que aconteceu, Alex? Os muros continuaram no chão. Chora, jejua e ora. E as portas da cidade, Maura, ainda queimada. O fato de não ver o que Deus está fazendo não anula o fazer de Deus na minha vida. O fato de você não enxergar ainda o que Deus já fez no seu casamento não quer dizer que Deus não está fazendo. O fato de você não ver ainda o que Deus está fazendo na sua vida financeira não quer dizer que Deus ainda não está fazendo. Deus já começou uma boa obra em seu favor. E eu quero te dar uma notícia: Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele começou. Chorou, jejuou, orou. Chorou, jejuou e orou. Pelo quê? Pelo povo, Micael. Pelos muros que foram derrubados. Porque o inimigo, Nathalie, ele tem estratégias para trabalhar. Ou você acha que quando você coloca no seu coração o desejo de fazer a obra de Deus, de viver de uma maneira diferente, de buscar a santidade, de buscar se entregar a Deus, você pensa que Satanás vai ficar de braço cruzado? Você pensa que o diabo vai aplaudir e dizer graças a Deus, agora ele vai se converter? É claro que não. Ele vai trabalhar para anular as suas convicções e os seus pensamentos. E o diabo aqui, o inimigo do povo de Deus, a primeira coisa que eles vão fazer, Bruna, quando eles vão contra o povo de Deus, é destruir os muros. Porque os muros, não diferente de hoje, Renato, eles têm uma função, sim ou não? Para que você faz um muro na sua casa? Segurança, sim ou não? Você faz um muro na sua casa para ninguém entrar a hora que quiser. A primeira coisa que os muros representam é segurança, controle, não é, Isaac? Dependendo do lugar, faz de 5, 6 metros, porque é perigoso. Então a primeira coisa que o inimigo vai fazer contra o povo de Deus é tirar os muros, é fragilizar a segurança, é deixar acessível a vida daqueles que servem a Deus. A primeira coisa que eles vão fazer é destruir os muros, porque destruindo os muros, o inimigo poderia entrar a qualquer momento para lutar contra Israel. E eles começam na sua investida destruir o muro. A segunda coisa, Yasmin, que o muro representava para Israel era a sua identidade. Era a sua identidade, Fabi. Eles sabiam que aquela cidade não era guardada somente pelo muro, mas aquele muro representava a proteção e o cuidado de Deus. O inimigo, ele vai destruir o muro, porque ele sabe que se nós não estivermos protegidos em segurança em Deus, e tivermos a nossa identidade estabelecida em Deus, nós vamos ficar vulneráveis aos ataques dele. E aí, Solange, a primeira coisa que o inimigo vai fazendo é tirar os muros que foram construídos com muito trabalho, Bruno. Deixa eu tentar ser didático com você nessa noite. Você criou ao longo da sua vida com Deus alguns muros que estabelecem limites para o diabo, e ele não pode acessar.
E talvez os muros que você tinha para proteger a sua família, a sua vida, era o muro da oração. Talvez o muro que você criou era o muro da intercessão, era o muro da comunhão. Oh, aleluia. Era o muro da congregação. Você participava, porque você sabia que enquanto você estava congregando, enquanto você estava no meio do povo de Deus, o muro estava de pé. Enquanto você estava orando, o muro estava de pé. Enquanto você jejuava, o muro estava de pé. Mas o inimigo começou uma grande obra para derrubar alguns muros na sua vida. E escute-me, o inimigo, Isaac, ele não chega e derruba de uma vez. Ele vai tirando tijolos. E nós vamos nos afastando, e não vamos percebendo quando alguns muros começam a cair. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Um casamento, ele não morre de um dia para o outro. São tijolos que vão sendo arrancados. Uma vida espiritual, ela não acaba de um dia para o outro. Você nunca vai ver um homem de oração, uma mulher de oração, que ora todos os dias, que tem comunhão, que participa. Você nunca vai ouvir essa notícia, que ele caiu de uma hora para outra. Os muros começam a cair devagar. Escute-me. Os muros começam a cair quando você não ora mais. Os muros começam a cair quando você não crê mais no que é ministrado sobre a tua vida. Os muros começam a cair quando você só acha que Deus faz na vida do outro e não tem fé para acreditar que Deus pode fazer na sua. Os muros começam a cair quando você não tem mais fé que Deus pode restaurar a sua casa. E aí tijolos vão sendo arrancados, e o inimigo do outro lado está olhando e dizendo: agora ele está acessível, agora eu posso adentrar. É por isso que a maior arma que Satanás tem usado nos dias de hoje, ela é sutil, silenciosa. E a palavra de Deus fala sobre isso: a apostasia. Eu não preciso congregar, eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso participar de uma instituição religiosa, eu sou igreja. E quando nós declaramos isso, Satanás diz assim: Josi, eu já arranquei o muro, porque eu entendo que aqui nós somos um lugar de pessoas imperfeitas. Escute, nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém, Gilberto. A Bíblia diz que há festa no céu quando um crente da Assembleia glorifica Deus? Não. Então eu não consigo proporcionar festa no céu, mas a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos teus maus caminhos. Posso te dizer algo? Se nós formos ali agora na rodoviária de Pedro Leopoldo e pregarmos a palavra de Deus, e tiver ali alguém morando na rua, embriagado, drogado, e ele se converter e declarar o nome de Jesus, o céu entra em festas, porque é uma alma reconhecendo que Ele é Salvador. Eu não venho aqui porque eu sou melhor do que quem não vem. Pelo contrário, eu venho aqui porque eu tenho a convicção de que eu necessito estar neste lugar, para que os muros que me protegem e me fazem permanecer de pé não sejam derrubados. Deus está falando para duas pessoas esta noite. Oh Pai, duas pessoas esta noite. Escute-me, o seu lugar é aqui, o seu lugar é na igreja. Você sabe que Deus está falando com você.
Eu continuo pregando para a igreja, mas Deus está falando para duas pessoas. Aqui é o seu lugar. Você vai voltar a congregar. Você vai voltar a viver neste ambiente, porque é aqui que eu vou te usar. É aqui que eu vou te abençoar. É aqui que eu vou te prosperar. Os muros foram derrubados, Neemias. Neemias se abate. Neemias se entristece, porque ele tem um sentimento de participante. Ele poderia olhar para Judá e dizer: não tenho nada com isso. Mas quem tem um coração que ama a obra de Deus, quem tem um coração que ama as coisas de Deus, é impossível você virar as costas para aquelas coisas que estão acontecendo ao seu lado. Neemias está triste. Escuta, Gilberto, abatido. Tem dia, Solange, que está chorando, mas chega o dia, Isaac, do plantão dele. Hoje é eu que tenho que estar lá. A Bíblia diz que Neemias então se prepara e entra na presença do rei. Neemias entra na presença do rei, Carlos, levando o quê? Um vinho, que representava alegria. Neemias está indo com o coração partido. Neemias está indo triste. Neemias está indo amargurado, levar alegria para outra pessoa. Parece com você ou não? Tem dia que o nosso coração está despedaçado. Quarta-feira os irmãos viram como eu cheguei aqui. Eu não conseguia falar, de tanto sofrimento que a gente estava no coração, de ver meu irmão na situação que está. Mas eu cheguei aqui, o meu coração queimava, porque a minha alma pode estar triste, mas eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer para o meu rei. Eu quero falar isso para o coração de alguém. Você pode estar sofrendo, você pode chegar aqui chorando, mas não deixa de servir ao seu rei. Não deixa de entregar o seu melhor para o seu rei. Não deixa de fazer o melhor para o rei. Por quê, pastor? O rei te conhece. Deixa eu repetir para você: o rei te conhece. Vem Neemias, olha, Nayara, ele vem servindo o rei, e quando ele coloca na presença do rei aquilo que ele veio trazer, a Bíblia diz que o rei disse para ele assim: nunca te vi triste na minha presença. O que é que está te afligindo? Escuta o que Deus está falando para você. Faz o que você tem que fazer, mesmo estando em lágrimas. Faz o que você tem que fazer, mesmo estando com o coração partido. Ajuda quem Deus colocar no teu caminho, mesmo precisando de ajuda. Invista em pessoas, mesmo precisando de alguém que invista em você. Acredite na salvação de alguém de uma outra família, mesmo pedindo a Deus a salvação para a sua própria família. Porque o rei te conhece, e no momento certo ele vai olhar para você e dizer: tem alguma coisa acontecendo com você. Eu te conheço, Neemias. Eu sei quem é você. Escute-me. Há uma palavra do céu para a sua vida. Eu conheço você. Eu sei da alegria que você carrega no teu coração. Ou você acha que Deus não está vendo as lágrimas descendo no seu rosto, quando ninguém está ao seu lado, e a tristeza bate na sua alma, e você diz: Deus, eu não vou aguentar. Deus está olhando você neste momento, e Ele está dizendo: calma. Eu sei que você está triste, mas eu vou te ajudar. Neemias, eu sei que há uma tristeza no teu coração,
Mas fique tranquilo, agora eu vou resolver. Eu vou resolver. E por que o rei resolveu ajudar Neemias? Porque ele entendeu que Neemias colocou a servidão acima da sua própria dor. Eu preciso clarear isso na sua mente. Porque, Micael, servir a Deus somente nos momentos bons é fácil demais, qualquer um consegue. Qualquer um consegue cantar, Yasmin, com o coração cheio de alegria. Qualquer um consegue pregar com o coração cheio de alegria. Qualquer um consegue dizer que Deus é bom quando a conta está cheia de dinheiro. Mas Deus está esperando Neemias. Deus está esperando alguém que não tem R$1 no bolso, mas está dizendo: Deus, se o Senhor precisar de mim, eu vou dividir o arroz com feijão que eu tenho aqui em casa. Se o Senhor precisar de mim, eu vou sorrir com alguém, mesmo querendo chorar. Se o Senhor precisar de mim, pode me enviar, que eu estou pronto para ajudar alguém. Mesmo com meu coração gritando para mim: você precisa de ajuda. Neemias, eu nunca tive triste na minha presença, porque você consegue administrar os seus sentimentos. Mas o que está te acontecendo agora está excedendo as tuas forças. E quando excede as tuas forças, seu coração grita, sua alma clama por ajuda. Aí o rei fala assim: agora eu vou te ajudar. O que está acontecendo? Aí Neemias fala para o rei assim: como é que eu poderia estar feliz se destruíram os muros de Jerusalém? Aí o rei fala assim: como eu posso te ajudar? Neemias fala para ele assim: Josi, eu preciso de cartas. Que o Senhor escreva cartas, Letícia, me autorizando passar por outros reinados, e que chegue até Jerusalém e possa reconstruir os muros da cidade santa. Aí o rei, Alexander, ele olha e diz assim: não te concederei apenas cartas, porque eu conheço seu coração. Escute, eu vou te dar carta, mas além de dar cartas para você passar por outros reinos, eu vou te dar uma carta para você levar para o guardião das minhas florestas. Porque para reconstruir o muro você vai precisar de recurso, você vai precisar de auxílio, você vai precisar de condição. O rei fala para ele assim: eu não vou te dar apenas cartas para passar por isso, eu vou investir em você e vou te dar tudo o que você precisa para fazer a minha obra. Talvez você não entendeu o que Deus está falando para você. Eu apenas não vou autorizar você a viver aquele sonho que está no teu coração, mas eu vou te dar recurso para você poder viver isso. Eu vou te abençoar. A minha esposa falou aqui: o maná cessou, mas a terra que manda leite e mel estava esperando. O muro caiu, caiu. A tristeza chegou, mas em um momento oportuno o rei falou: pode ir, mas além de te deixar ir, eu escolhi te abençoar. Tem madeira para a reconstrução dos muros. Tem madeira, Isaac, para a reconstrução dos portões. Como assim, pastor? Deus, ele não vai apenas permitir você viver tudo aquilo que foi destruído pelo inimigo,
mas Ele vai te dar condições de desfrutar daquilo que Ele te deu. Você não vai chegar, Carlos, diante da fortaleza, das muralhas e dizer: Deus até me permitiu chegar aqui, mas e agora? Não tenho dinheiro, e agora não tenho condições. Fique tranquilo, o rei vai te mandar ir, mas junto com a autorização, Ele vai te dar condição para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. É só isso, rei? Não. Que mais? Meu capitão do exército vai com você, porque eu quero te dar segurança para você fazer o que você tem que fazer. Deus vai te autorizar. Escute o que eu estou falando para alguém nessa noite. É uma palavra profética. Meu coração queima, meu corpo dói liberando essa palavra para você. Deus vai te autorizar a viver algumas coisas que estão travadas na sua vida. Deus vai te autorizar a viver. O tempo chegou. O tempo chegou. E por que o tempo chegou? Porque Deus te viu servindo no meio da dor. Porque o rei te viu servindo em lágrimas. Porque o rei te viu levando alegria quando no seu coração só tinha tristeza. O rei está falando para alguém nesta noite. O rei dos reis está falando para alguém. Agora chegou o tempo de eu te autorizar a viver. Você já chorou o que tinha que chorar. Você já jejuou, você já pagou um preço. Você já orou, confiando que eu ia fazer. E hoje eu libero uma palavra para a sua vida. Chegou o tempo de você viver aquilo que Deus colocou no seu coração. Quem colocou o desejo de restaurar os muros no coração de Neemias foi o próprio Deus. Todo projeto e sonho que nasce no seu coração, antes de nascer aí, ele nasceu no coração de Deus. Então Deus está falando para alguém: não é mais você que batalha por este sonho, não é mais sobre você, agora é comigo. Eu estou te autorizando, você vai viver, e eu vou mandar os recursos necessários para você construir este sonho. Escute, tem madeira, mas madeira naquele tempo era algo caro, era algo, Letícia, valioso. Como eu posso afirmar isso? Há um general de exército que guarda a floresta. Ninguém guarda, Yasmin, algo que não tem valor. Tudo aquilo que nós guardamos é porque é valioso. O rei Fabinho precisa escrever uma carta autorizando que Neemias tire madeiras da floresta do rei para restaurar a muralha. Ele escreve uma carta, está autorizado. Deus autoriza, o rei autoriza. Pode tirar a madeira. Eu estou te dando recurso. Mas além, Renato, dele dar o recurso, ele sabe que se ele autoriza e dá o recurso e não guarda Neemias, ele poderia ser saqueado, ele poderia ser roubado. Aí a Bíblia diz que o rei manda o general de exército acompanhar Neemias até Israel. Deus está sendo claro e didático nessa noite com você. Eu vou te dar recursos para viver o que está no seu coração. E eu vou te guardar. Escute-me. Eu vou te guardar enquanto você vive esse sonho. Eu vou guardar os teus sentimentos. Eu vou guardar as tuas emoções. Eu vou guardar os teus passos. Eu não vou te deixar se perder no meio do caminho. Você não vai se perder porque a riqueza vai chegar. Você não vai se perder porque as bênçãos vão chegar. Porque eu estou te autorizando, mas também estou te guardando. Eu estou te mandando ir, mas eu estou te dando segurança que você não só vai, mas vai em paz e vai viver o que está no seu coração. Agora Neemias tem recurso, segurança, mas não tem gente, Gilberto. E ninguém consegue fazer uma grande obra
sem material humano, Tiago. É impossível construir uma casa sem material humano. Eles estão fazendo, Isaac, máquinas para tudo, para substituir tudo, mas para construir ainda não consegue, Renato. Pode facilitar algumas coisas, mas não tem como substituir. Precisa-se de pessoas para construir uma grande muralha. O rei está falando para alguém aqui, Camai, fique tranquilo. Eu já designei pessoas para te ajudar na reconstrução deste sonho que estava acabado. Eu já mandei pessoas te ajudar a levantar essa muralha que está derrubada. Talvez você está olhando e pensando: Deus, como é que vai ser? Fica tranquilo, Deus já preparou alguém para te ajudar. A Bíblia diz que Neemias chega, Carlos, naquele lugar, não tem lugar nem para guardar o cavalo que ele estava montado. Ele roda, passa a noite, e no outro dia ele anuncia qual era o desejo do seu coração. Ele chama o povo, Yasmin, e diz assim: nós vamos juntos reconstruir as muralhas e os seus portões. Imagina, Isaac, umas muralhas que ficou décadas destruídas. Se não tivesse na Bíblia eu não acreditava. Em 52 dias estava tudo de pé novamente. Demorou, Solange, anos para elas serem erguidas novamente. Mas quando Deus autorizou, deu recurso, mandou gente, em 52 dias estava tudo pronto. Deixa eu liberar uma palavra profética para a sua vida, que eu estou cheio de fé nessa noite. Tem anos que você está orando para alguém, tem anos que você está orando para um projeto, mas Deus está falando para alguém nesta noite: quando chega o meu tempo, em poucos dias eu faço o que você não viveu a vida inteira. Quando chega o meu tempo, em poucos dias eu faço você viver o que não viveu em 10, em 20, em 30, em 50. Deus faz. Tem 30 anos que eu estou lutando e não consigo minha casa própria. Se Deus soprar seu nome agora, esta semana você compra. Tem 40 anos que eu estou sofrendo com enfermidade. Se Deus falar seu nome agora, amanhã você acorda, vai no médico e Deus te cura, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 52 dias. Escuta, Nata. Alguém passa, olha, Camai, e fala assim: dá para acreditar? Essa era a cidade santa, Jerusalém, cidade de Deus. Olha como está destruída. Olha como perdeu sua beleza. E aí, Gilberto, passam-se 52 dias. Neemias não só restaurou, Bruna, a muralha. A Bíblia diz que ele colocou vigias trabalhando, turnos organizados para cuidar da cidade do nosso Deus. Houve uma restauração material, mas houve também uma restauração no culto, houve uma restauração na organização, houve uma restauração na oração. Deus fez no material, mas também moveu o espiritual. Eu não estou aqui falando só para quem vai receber bênçãos nessa terra, eu estou profetizando para quem vai receber bênção do céu. Deus vai restaurar a tua vida espiritual, Deus vai te visitar, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Talvez tem 20 anos que você está esperando e nunca aconteceu, mas em 52 dias Deus pode fazer na tua vida aquilo que você está esperando há um tempão. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Se coloque de pé, grupo de louvor.
Tem recurso liberado no céu nessa noite. Irmãos, o culto é espiritual. O culto é para quem tem fé. Mas eu sinto uma graça de Deus nessa noite. Eu sinto o mover de Deus neste lugar. Deus já me usou algumas vezes com autoridade. Eu me lembro que a que mais me marcou, Cíntia, foi a da sogra do meu irmão, que passou lá na empresa essa semana passada, Carlos, e falou: eu tenho que voltar na igreja para mostrar meu testemunho. O cabelo dela já está na metade das costas. Quando eu ainda era menino, com 13 anos de idade, já na cocaína, nas drogas, Deus usou uma irmã do ciclo de oração num culto no lar, na casa de um amigo meu, onde nós nos encontramos para ir para um pagode. Eu com a blusa rosa, ela olhou para mim e falou: servo de Deus, o Senhor te chamou para uma grande obra, e no tempo oportuno Deus vai te usar de maneira sobrenatural. E a promessa que Deus me fez naquele tempo foi a seguinte: 13 anos de idade, te usarei para curar pessoas com câncer, e irá orar e pessoas se levantarão de cadeira de roda. O tempo passou, estávamos na roça. Chegou lá, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e falou para mim: ora para ela. E eu tentei fugir de toda maneira que você imaginar. Na hora de ir embora, ela virou para mim e falou para mim: não vai fazer o que Deus te mandou fazer, não? Orei para ela. Passaram-se uma semana, ela foi fazer quimioterapia. Chegou lá, tinha uns fios de cabelo. O médico falou para ela: faz os exames de novo, porque é impossível você estar fazendo quimioterapia e o seu cabelo está crescendo. Ela fez os exames e, para a honra e glória do Senhor, ela está curada. Se você vê ela, o cabelo está gigante. E por que eu estou te contando essa história que eu já contei outras vezes? O nosso corpo, escute-me, o seu corpo, o meu corpo, ele tem memória muscular. Tem alguns momentos que você passa na sua vida que o seu corpo, ele grava todo o sentimento que você teve naquele dia. E estava no banheiro de casa agora, saindo para o culto. Entrei no banheiro, minha esposa estava fazendo maquiagem no espelho. Eu olhei para ela e minhas palavras para ela foi a seguinte: eu não estou bem. O meu corpo está mal. Não é minha alma, não é o espírito, é o meu corpo. E o sentimento que está no meu corpo hoje é o mesmo sentimento que estava naquele dia. E o Espírito Santo está falando para mim nesta noite: eu vou te usar, meu filho. Eu vou te usar de uma maneira diferente. Por favor, se você não tem convicção de que Deus falou com você, não vem. Mas se você sabe que Deus está falando com você, vem aqui à frente. Só você que tem convicção. Não vem porque eu estou chamando, não vem porque é seu costume de vir todo domingo, não. Você que sabe que Deus está falando com você, vem aqui à frente. Eu preciso orar por você.